Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Bom, para começarmos bem essa semana, temos um entrevistado muito especial aqui no programa, que é o Joel Raganin, presidente da AproSoja Goiás. E nós vamos falar a respeito da AproSoja em defesa dos interesses dos produtores rurais. Joel, mais uma vez um grande prazer receber você aqui no programa. Muito obrigado por estar aqui para trazer esclarecimentos ao produtor rural. Sim, o prazer é meu e também da AproSoja estar falando com você, Divino Ronaldo, e também com os seus ouvintes aí que prezam muito pelo seu programa. Joel, eu lembro lá quando você assumiu a AproSoja, na época eu perguntei se você tinha noção dos desafios que você tinha pela frente, você falou que não. Como que tem sido? Assim, a impressão que eu tenho é que você tem trabalhado muito desde que você assumiu. Como é que tem sido esse desafio? Sim, na verdade a gente não tem assim muita noção inicial de quais são os desafios, porque o sistema a sojicultura e a agricultura como um todo, ela é muito dinâmica, né? Os problemas eles surgem e a gente tem que atuar no momento que eles surgem, né? Então a gente está tendo, claro, vários desafios, desafio muito grande, e isso tem gerado bastante trabalho, mas a gente tem coragem e não tem medo de trabalhar e estamos tocando todas as demandas para frente, né? Que é a nossa função, nossa obrigação. E também promover essa defesa do todo o setor e principalmente dos produtores de soja e milho de Goiás. A AproSoja Goiás, ela tem se fortalecido no estado? Sim, tem se fortalecido nos últimos anos, né? Nós conseguimos aumentar o nosso quadro de filiados, nós conseguimos também aumentar os recursos financeiros para a gente poder tocar algumas demandas que exigem esses recursos. Também nós temos um engajamento muito grande da nossa diretoria, né? Uma diretoria que trabalha bastante, está sempre unida e traz as demandas até a AproSoja para que a gente possa atuar, e isso tem feito uma AproSoja forte e atuante dentro desse cenário. E como é que está o engajamento da AproSoja Goiás com a AproSoja Brasil? Sim, nós participamos, eu sou presidente da AproSoja Goiás, também sou vice-presidente regional da AproSoja Brasil. Nós temos o nosso ex-presidente, que ele é diretor financeiro da AproSoja Brasil. Então, o quadro da AproSoja Goiás dentro da AproSoja Brasil, ele é grande, né, dentro da diretoria, o que possibilita que a gente consiga levar essas demandas da AproSoja Goiás a nível nacional, e isso torna as nossas demandas e os nossos pleitos, vamos dizer assim, mais fáceis de serem resolvidos. Joia, hoje já é dia 14, lá no dia 3 aconteceu a abertura estadual da colheita de soja, que inclusive teve que ser adiada por questões de chuva, enfim, questões climáticas. Qual que é a importância de um evento como esse da abertura estadual da colheita de soja? Nós fizemos, sim, no dia 3, um grande evento lá em Catalão, em parceria com o Sindicato Rural de Catalão, e também com o apoio da FAEG, do IFAG, do Senar, da Secretaria de Agricultura, né? Nós tivemos uma participação muito importante, mais de 700 participantes diretos, né? Não envolvendo os participantes indiretos, e no intuito da AproSoja em promover esse tipo de evento é levar a AproSoja às regiões, primeiro, em que a AproSoja precisa estar presente, e em segundo lugar, regiões que demandam a ação da AproSoja, né? Então, o grande objetivo de tudo isso é estar presente, né? Fazer com que os associados daquela região se sintam representados e que também novos agricultores também sintam a presença da AproSoja, possam se associar à nossa associação e fazer ela ainda mais forte, né? O objetivo é unir os produtores em torno da nossa associação.
Parece que a nova vedete na questão da soja, a nova fronteira agrícola de Goiás é o norte do estado. Por que o norte do estado, de repente, se tornou tão importante? O norte do estado, nós até fizemos um evento de abertura de plantio dessa safra lá na cidade de Campinorte, ali muito perto de Uruaçu. O norte do estado ele tem algumas características importantes, né? Tem áreas que favorecem o cultivo da soja, tem um clima também favorável. Essa região também demanda de opções, né, para cultivo, né, e a gente sabe que a soja é uma das boas opções que nós temos aí para desenvolvimento dessas regiões, que são tipicamente de pecuária, mas que por questões climáticas e questões de topografia e também de empresários locais, tem uma oportunidade muito grande de desenvolver a cultura da soja, e é o que a gente vem observando, né? Essa fronteira de expansão já chegou na região norte e temos observado, sim, um bom desenvolvimento das lavouras. Bom, só voltando um pouquinho no evento lá da abertura da colheita, o governador participou. Existem demandas da ProSoja para a governadoria do estado? Sim, a nossa principal demanda em relação a cultura da soja, eu acho que nem só a cultura da soja, mas como um todo, são demandas relacionadas à logística, né? Principalmente no que diz respeito à conservação de estradas, principalmente essas estradas vicinais, que são as que estão recebendo uma carga muito alta de tráfego, né, de caminhões pesados, e elas não têm se mostrado com estrutura para aguentar esse tráfego, né? Então, as demandas gerais relacionadas à logística, melhoria e conservação das vias asfaltadas, eu acho que essa é o grande pleito nosso nesse momento, e até participamos no momento anterior auxiliando o governo aí na recuperação de algumas estradas, na construção de algumas pontes, mostrando que o produtor precisa disso e que o produtor está também querendo ajudar o governo a resolver essa questão, que é uma questão estratégica para o agronegócio do estado de Goiás. E nesse dia nós tivemos uma abertura com o governador, tivemos a oportunidade de reforçar esse pedido nosso e também outros pedidos, como algumas questões fiscais relacionadas ao milho, ao feijão também, que muitos sojicultores também plantam feijão. Então nós deixamos claros essas demandas como principais e existem sim outras demandas menores que estão sendo trabalhadas. É interessante porque vocês, enquanto produtores rurais, fizeram um aporte de dinheiro interessante, uma quantidade interessante para auxiliar nos projetos de recuperação dessas rodovias. Mas muitas dessas rodovias que foram recapeadas recentemente, a questão de 3, 4, 5, 6 meses atrás, já estão ficando em condições precárias novamente. Vocês chegaram a colocar essa questão para o governador, que o trabalho que está sendo feito muitas vezes não tem a qualidade que seria necessário? Nós estamos numa fase de observação desses pontos relacionados à qualidade dos serviços. Nós temos que lembrar também que esse ano nós tivemos um ano bastante chuvoso e isso a gente sabe que deteriora muito rápido as nossas estradas. Mas são pontos que a gente precisa ter bastante atenção e é claro que chegando o momento aí pós-safra aí a gente precisa cobrar melhorias não só no âmbito geral, mas também como desses serviços que estão sendo prestados ao governo, né, até para valorizar o dinheiro que está sendo investido. Joel, como é que está a situação da colheita da soja e o plantio do milho no estado de Goiás? Nós temos observado aí nos últimos dias uma pressão muito grande em relação às chuvas, né? Nós estamos tendo chuvas frequentes, né? Praticamente aí todos os dias ocorrem chuvas e isso tem atrasado de uma maneira significante a colheita da soja aqui no estado, né? Estamos observando que algumas regiões já começaram a ocorrer perdas, né? E a gente fica, é claro, muito preocupado com isso. E se atrasa a colheita, é claro que também atrasa o plantio do milho safrinha, né? Apesar de nós estarmos ainda dentro de uma janela boa de plantio, nós precisamos de
dias de sol para poder realizar a colheita com maior velocidade e evitar as perdas ocasionadas pelo excesso de chuvas e pelas perdas mecânicas também no momento de colheita. Bom, a chuva, por um lado, ela atrapalha a colheita da soja, mas, por outro lado, ela chega a ajudar no plantio do milho? Olha, nós tivemos no ano passado um ano muito seco, né, com baixo regime hídrico, e esse ano a gente está observando que as chuvas estão acima da média aí praticamente todos os meses, né. As culturas em si, em geral, elas não gostam assim de chuva em exagero, né? Também não gostam de chuva faltando, né? A nossa maior preocupação nesse momento, acredito que nem seja o plantio do milho, mas sim a colheita da soja, porque a soja, depois de pronta, ela não tolera muito tempo, o tempo chuvoso. Isso. E essa é a grande preocupação dos produtores, né? O plantio do milho, a gente sabe que vai ter opções de fazer esse plantio quando não chove, né? A janela está bem tranquila, principalmente em relação ao ano passado, né? Sim, nós estamos numa janela mais tranquila, apesar de identificarmos que talvez nós tenhamos também uma área maior de plantio de milho esse ano em relação ao ano passado. Bom, Goiás deve ficar numa situação privilegiada se comparada a outros estados, principalmente estados do sul, como Rio Grande do Sul, Paraná, que vão ter quedas abruptas, né? O estado de Goiás parece que deve, nesse ano, atingir a segunda posição em produtividade de soja no Brasil, né? Sim, nós deixamos aqui também o nosso lamento muito grande, né, por essas perdas que ocorreram, principalmente nos estados aí do Rio Grande do Sul e do Paraná, Mato Grosso do Sul. A nossa origem é de lá, né, nós temos muitos amigos lá, e a gente sabe da grande dificuldade, da grande frustração que é a perda de uma safra. O ano passado nós tivemos na nossa safrinha uma quebra aí de quase 50%, então a gente se mostra bastante solidário aos agricultores gaúchos e através da ProSoja, sim, estamos buscando mecanismos para auxiliá-los nesse momento de dificuldade. Goiás, sim, teve um ano bom, o clima correndo relativamente bem, nós conseguimos aí realizar o plantio numa época adequada da soja, né? E se o tempo correr bem e nos permitir, nós devemos sim colher uma ótima safra esse ano, acima aí das 14.500.000 toneladas. Esse é o nosso anseio. É claro que nós estamos começando a colheita agora, e eu acho sim tá à altura do que Goiás pode ofertar. Uma coisa que tem ajudado muito é que o produtor nosso aqui de Goiás, ele está bem preparado, né, Joel? Ele adquiriu muitas máquinas e ele conseguiu estar numa situação um pouco mais confortável, né? Sim, assim, nós acreditamos que dentro da porteira, né, dentro das fazendas, o produtor está bem preparado. Só que quando ocorrem esses momentos de atraso, é um atraso que ele se torna uma avalanche, né? Porque nós também contamos com a logística, também precisamos do armazém, da secagem, e isso se torna uma bola de neve. Então a gente tem que ter bastante cautela nesse momento, e é claro, né, aproveitar as melhores horas, os melhores momentos para realizar a colheita e também passar essa ansiedade também para os armazéns, para que eles também agilizem os trabalhos. E esse é um momento de estresse muito grande que os produtores passam praticamente todos os anos, acontece algum pico de problema. Joel, o mercado está muito positivo, com valores altíssimos da soja. Então, assim, geralmente quem está de fora olha e fala, nossa, meu produtor vai ganhar dinheiro demais da conta. Mas a gente sabe que, por outro lado, custo de produção, ele tem tirado o sono do produtor. Como que a ProSoja avalia essa situação do alto custo de produção da soja? Nós avaliamos, a ProSoja avalia isso com muita cautela, porque a única certeza que o produtor tem é o seu custo de produção, né? Nós não temos garantias que nós vamos colher, nós não conseguimos garantias de preços
que sejam preços compatíveis com os nossos custos de produção. Então nós temos que ter bastante cautela, né? É claro, nós não adivinhamos que a soja iria se valorizar nesse momento. Nós fizemos esse ano uma safra com um custo já elevado. Então parte desse aumento do preço da soja vai ser direcionado a cobrir também o aumento do custo de produção. E outra parte também vai ser direcionada para o aumento de custo de produção para o próximo ano. Então nós estamos nos sentindo diante de um desafio que é trazer liquidez para absorver os custos de produção. Essa liquidez vai vir através desses preços melhores, mas a preocupação está no risco que nós corremos no campo, né? Que é o risco de não produzirmos, assim como está ocorrendo no Rio Grande do Sul e do Paraná, e como ocorreu o ano passado com o nosso milho safrinha. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Joel, sempre tem questões que, assim, independem do produtor rural, como, por exemplo, neste momento existe uma tensão internacional em relação à Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, envolvendo uma série de países, e isso pode impactar o Brasil de alguma forma em relação aos fertilizantes. Existe alguma preocupação da ProSoja em relação a isso? Sim, a ProSoja está atenta a esse tema. Nós temos uma certa dificuldade em relação aos custos desses fertilizantes. Existe uma pressão logística também pela entrega desses fertilizantes e nós estamos atentos, né, preocupados com isso, mas também pedindo aos agricultores que tenham também cautela. Cautela porque no momento desses a gente tem que observar bem, né, quais são as potencialidades dos nossos solos, né, o que eles suportam e entender se existe a possibilidade de fazermos uma economia de fertilizantes nesse momento de grande dificuldade. E hoje seria praticamente difícil prever se essa situação vai piorar ou não, porque esses conflitos relacionados à geopolítica mundial, eles acabam impactando de maneira direta, né, ou seja, na economia mundial, e de maneira indireta com o fornecimento de alguns insumos que são muito importantes para a agricultura. Um outro assunto delicado foi o projeto de lei 2814/21, que estava tramitando na Câmara Federal, que estabelecia um imposto com taxação de 15% sobre a exportação de milho até o dia 31 de dezembro de 2022. A ProSoja se posicionou contrária a essa taxação e o projeto foi retirado de pauta, mas foi retirado graças principalmente a essa pressão que houve, em especial da ProSoja Brasil, né, Joel? Exatamente, né? Nós, ao percebermos essa intenção desse projeto de lei de taxar e criar uma válvula artificial de interferência no mercado, que o mercado é livre, a gente ficou muito preocupado. Isso interfere diretamente nos custos e na rentabilidade do produtor. E a gente, através das nossas ProSoja estaduais, levamos essa demanda até a ProSoja Brasil. A ProSoja Brasil, juntamente com outras entidades, né, para fazer uma força ainda maior, nós entramos também em contato com os deputados, né, para que fizessem pressão para que esse projeto fosse retirado de pauta em virtude do seu conteúdo, que é inadequado ao que a gente acredita como sendo um mercado livre e um mercado de oportunidades. Você acredita que poderia ter tido o mesmo resultado, caso fosse aprovado, poderia ter tido o mesmo resultado que teve na Argentina, que foi um resultado desastroso? A gente sabe que na Argentina essa taxação é ainda maior, né? É 30%, e ela impacta, né?
ela impacta muito mais os produtores lá. Mas essa é uma porta de entrada para esse tipo de lei que desequilibra o livre mercado e traz só prejuízo a toda a cadeia produtiva. Uma outra questão é que a ProSoja está envolvida é a posição a redução da mistura do biodiesel para 2022. Qual que é o posicionamento da entidade a respeito dessa redução? A ProSoja Goiás é contrária a essa redução da quantidade de biodiesel no diesel, por conta de que se nós usamos a soja como matéria-prima para a produção de biodiesel e reduzimos a demanda de biodiesel no mercado, eventualmente nós criamos também uma redução de demanda do grão, né? Nós trabalhamos e acreditamos que o biodiesel seja uma das grandes opções aí como um biocombustível limpo. E é claro, né, como somos produtores de soja, nós esperamos que o governo estimule sim a produção de biodiesel através do grão de soja. O governo já se posicionou em relação a isso? A princípio, o que foi determinado pelo governo é o que vai ser executado, e é claro que a gente está conversando e tentando entender o porquê dessa política, para que a gente possa também nos posicionar de uma maneira mais clara. Bom, o último assunto nosso é em relação à falta de dessecante, que tem trazido prejuízos à safra brasileira de soja e tem colocado o Brasil numa posição de concorrência desfavorável em relação a outros países. O paraquat foi proibido no Brasil, mas ele ainda é autorizado na Argentina, é autorizado nos Estados Unidos, é autorizado na Austrália, enfim, lá fora a coisa está acontecendo. Aqui a Anvisa proibiu. Qual é o posicionamento da ProSoja em relação a isso? Na verdade, o que nós buscamos sempre são alternativas para que a gente possa realizar o manejo das nossas lavouras, né? O paraquat foi proibido há 3 anos atrás e teve o seu uso realmente restrito a 1 ano e 1 ano e meio, talvez, né? Então, já na safra passada não se pôde usar o paraquat. Mas na safra passada nós tínhamos opções, né? Nós tínhamos o diquat, né? Que é um produto com muito semelhante ao paraquat. E também tínhamos algumas outras alternativas um pouco mais complexas, né? A grande problemática de tudo isso é que desde o início dessa safra nós vamos sofrendo com a disponibilidade de herbicidas de uma maneira geral. E o diquat foi um dos produtos de disponibilidade restrita que o produtor, apesar de ter feito uma compra antecipada, não conseguiu, ou aliás, as empresas não entregaram o produto, né, ou cancelaram os pedidos ou não entregaram, né. Isso é uma situação muito delicada, porque é uma quebra de acordo comercial que foi feita anteriormente e em não tendo o diquat e o paraquat sendo proibido, nós ficamos com muito poucas opções para fazer a dessecação das lavouras. E a dessecação das lavouras é algo muito estratégico, né? Em algumas situações, a lavoura nem consegue ser colhida se não for desfolhada, né? Então, a gente vê com muita preocupação. Recentemente, agora também, nós estamos recebendo algumas demandas dos produtores em relação a um outro herbicida muito usado na cultura do milho também, que está tendo problemas de entrega. E tudo isso se cria situações de insegurança aos produtores e também de perdas que já estão sendo registradas no campo. Bom, vocês chegaram a pedir uma liberação emergencial de defensivo, né? Isso já teve um precedente no Brasil, não teve? Sim, né? Aconteceu com o Proclaim, né? Que é um inseticida para controle de helicoverpa, há alguns anos atrás. Foi muito importante naquele momento, assim como seria importante nesse momento. A grande dificuldade que nós temos em relação ao paraquat é porque o paraquat no Brasil foi proibido, né? Então teria que ter todo um processo de autorização. Seria talvez mais fácil que nós conseguíssemos outro produto, como o diquat, que é um produto já permitido no Brasil,
e que pudéssemos buscar esse produto e a sua disponibilidade, talvez no Paraguai ou na Argentina. Sempre lembrando que, apesar da disponibilidade, os preços desses produtos, mesmo estando disponíveis, até triplicaram de valor. Então é outro problema que precisa ser administrado. E a gente sabe que as questões logísticas são muito delicadas, mesmo que seja liberado nesse momento, nós estamos com o processo de colheita bastante adiantado. Então nós estamos trabalhando incessantemente para que se regularize essa disponibilidade o quanto antes. Só para que o nosso ouvinte entenda, tem produto que custava R$30 e hoje custa R$160, que seria um aumento aí em torno de 500%. Quer dizer, não tem quem aguenta isso, né, Joel? Se a gente imaginar isso em qualquer condição comercial, seja ele na agricultura ou em qualquer outro tipo de estabelecimento comercial, é algo que está fora dos padrões e não tem nem justificativa para isso, né? Nós estamos nos deparando com condições de produtos que não estavam disponíveis a 30, mas agora estão a 150. Isso é muito preocupante e precisa ser olhado com bons olhos. Informações, pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho que você tem realizado à frente da ProSoja. Obrigado a você pelo espaço e a oportunidade de conversar com os nossos amigos produtores, parabéns pelo programa, e a gente se coloca sempre à disposição, né, para ajudar aqueles que precisam de um auxílio da entidade e para aqueles que querem participar também, que sejam bem-vindos e que possam em determinado momento também ajudar nas ações da nossa ProSoja. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.